Oi, meu nome é Carol Messeder. Amanda Alcântara. Oi, pessoal, meu nome é Fabrício Dias. E aqui nós temos o convidado de hoje, que é o professor Marcos Vinícius. Ele vai se apresentar porque o currículo é enorme, então os ouvintes do Chamar Clínica vão poder ouvir dele mesmo. Mas eu vou iniciar aqui, vou pegar uma cola, ele trouxe o memorial, professor titular da UFMG. E aí... E antes de apresentar, né, falar para todo mundo entender, né, e conhecer o Marquinhos, que é nosso chefe. Exatamente. Né, é o nosso chefe de ninguém. é o nosso coordenador, né, E até explicar porque que a gente chama de Marquinhos. Né, porque ele dá essa liberdade, né, pra gente. Exatamente. Vocês vão ver que é professor Marcos Vinícius, mas a gente vai chamar de Marquinhos. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marquinhos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Gente, então, o Marquinhos é nascido aqui em BH mesmo. Ele é professor titular da UFMG, possui o título de especialista em clínica médica, medicina de emergência e medicina intensiva. Doutor pela Universidade de São Paulo, né? Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Aí tem 4 pós-doutorado, tem 11 capítulos de livro. Publicado, tem mais que colar. de 100 a gente vai ter que publicados, Marquinhos, você vai ter que atualizar. E isso porque o Lattes dele, chorem, ele não tá atualizado. Se a gente for atualizar... A atualização é de abril, né? Eu acho que nós vamos ter que ficar aqui o resto do episódio só falando do currículo do Marquinhos. Mas pode se apresentar, Marquinhos, brincadeiras à parte. A gente vai ter o prazer aqui de abordar vários tópicos, mas a gente gostaria de mais uma vez te agradecer pela presença. Bom, eu que agradeço, né, a vocês aí pelo convite, né, o pessoal lá que trabalha comigo, né, eu não sou chefe de ninguém, né? A gente é uma equipe, né, um time, né? Né, inclusive a equipe chama time, né? Isso. Então é um time mesmo, né? Eu gosto de trabalhar em equipe, formar equipe, então um prazer enorme aí, né, Fabrício, Amanda e Carol tá aqui. Gente, Marquinhos, ele foi meu professor da faculdade. Meu também. Foi chefe da residência e hoje também meu chefe na clínica médica. Que legal. Mais uma vez, o tanto que a gente tem essa oportunidade de conviver em vários cenários diferentes, vários momentos da carreira, né, Marquinhos? E agora você vai ser minha chefe, né? Porque acontece isso também, né? Demora. Atualmente eu tenho um aluno, né, que fui professor dele, ele é meu chefe. É mesmo? Que legal. Nossa, que legal. E aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer, né? Porque no dia a dia, né, lá no hospital, a gente não tem tempo de conversar, né? E conhecer um pouquinho da sua vida, da sua história, que pra gente é muito importante, né? Eu acho que é interessante, assim, que a gente conhecer até a rotina a gente já falou aqui muito da nossa rotina, né? Como clínico, como médico atuando. Lógico que você tem uma parte... você atua também como coordenando a equipe lá do Mater Dei, como na assistência junto conosco, assim, mas também agora vocês são professoras das ciências médicas, mas ver um pouquinho da carreira acadêmica, né? Vocês estão começando, assim, vocês duas, eu tenho a parte que eu falo de academia é só na residência, mas ver um pouquinho, Marquinhos, assim, de como que é a carreira acadêmica. Eu acho que é até uma dúvida comum dos estudantes de medicina, dos médicos mesmo, recém-formados, e até de como que constrói isso, né? Eu acho que a gente vai falar um pouquinho, falando um pouquinho da sua vida profissional, a gente vai passar por isso tudo. Não, legal. Pode começar, Marquinhos. Como foi sua história com a medicina? A gente sempre gosta de perguntar isso para os nossos entrevistados. Como é que foi a escolha pela medicina? Que você sempre pensou? Como é que foi isso? Não, eu sempre estudei desde assim, do fundamental no Colégio Santo Antônio. Mas eu sempre gostava muito de matemática. Eu gostava bastante de matemática. Mas nunca achei que eu ia fazer medicina, não. Mas eu acho que... depois lá no científico, né, agora né, no ensino médio, começou a bater um pouco essa questão aí da medicina e tal, e eu sempre passava ali, eu morava ali na Rua Grão-Pará, ali no Funcionário, Santa Efigênia, então passava ali na frente da Santa Casa e... Da região hospitalar, região hospitalar, né, eu ficava...
olhando aquelas pessoas ali, falei assim, nossa, assim, não sei, bateu aquela coisa de ajudar, né, de tentar ajudar, é meio clichê, mas acho que foi isso mesmo, assim, né? E aí, assim, eu acho que realmente eu escolhi a profissão certa, eu acredito, né? Eu não me arrependo em nenhum momento, não. Marquinhos, a primeira especialidade, quando você fez medicina nas ciências médicas. Eu formei nas ciências médicas em 1994. 94. Né? A primeira, e aí, vou puxar um pouquinho a sardinha pro lado da clínica médica, né? Que é a nossa especialidade principal. Como que foi escolher clínica médica, assim? Então, assim, hoje em dia tá tudo mais difícil, mas aí vem essa questão da Santa Casa, né? Então, quando eu estava no terceiro ano, né, da faculdade, quer dizer, no 6º e 7º período, eu sabia que tinha uns estágios, assim, né, na Santa Casa, e aí eu procurei lá a Santa Casa, né, a segunda clínica de mulheres, né, coordenada pelo professor Zé Haddad Antônio, que até já faleceu, e lá eles tinham, a enfermaria era só de mulheres, então eles tinham, acho que eram 26 leitos, né? E aí tinham 22 leitos que tinham residentes, mas tinham 4 leitos que eram vistos, 2 deles pela Mariana Haddad e 2 eram leitos que não tinha nenhum. Então, eu acabei ficando com esses 2 leitos lá. Então, desde o terceiro ano, eu ia todos os dias de manhã e evoluía. Então, eu era meio que... Eu evoluía, tinha que ir lá, às vezes eu ia até final de semana. Ficar a dica para os alunos, né? E isso... Proatividade, eu fui lá e aí a prescrição não era feita, eu fazia evolução, a prescrição era feita pelo residente, né, que só fazia a prescrição, mas o preceptor, né, discutia. Na época até atualmente o presidente da Feluma, né, o Wagner, ele fez residência lá e também eu tive muito contato com ele também, com vários professores, né, das ciências médicas. Isso eu fiz do terceiro ano até o 6º ano. Então, nossa, assim... ficou metade do curso, praticamente. Então, só vendo clínica lá, eu lembro que internava muito lúpus, né? Então, ele tinha uma experiência enorme. Então, por exemplo, o Márcio Diniz, né? Era preceptor, né? A clínica do Haddad ficava ali do lado da clínica do professor Nereu. Então, assim, foi um aprendizado, assim, muito, muito bom, né? Então, além de assim, conhecer um tanto de professor, um tanto de médico experiente ali nas mais diversas E aí, áreas. assim, inclusive, um dos preceptores de lá, que é o Paulo Roberto Papini, né? A gente ficou muito amigo e ele, inclusive, quando eu formei, eu fiz uma homenagem a ele. Então, uma pessoa também que a gente acabou que ele era um professor e a gente se tornou hoje muito bons amigos, assim. Que então, legal. né? Às vezes eu gostava de andar de bicicleta, a gente ia andar de bicicleta na Serra do Cipó e tal. Legal. Então, assim, foi uma experiência fenomenal. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também o que fez o que eu gostasse de clínica, porque desde o terceiro ano também eu era monitor de fisiologia. Então, lá eu que tocava as aulas práticas e tal, e adorava fisiologia, né? Inclusive, quando eu formei, eu fiquei meio em dúvida se eu ia seguir assim, ia para fazer um mestrado, ia para a área de pesquisa mesmo, ou se eu ia fazer residência. Aí, na época, eu estava em dúvida, né? Mas você fez as 2 coisas, as 3 coisas, mais 5, foi fazendo. Não, aí... Vai fazendo, né? Você fez os 2. Fez tudo. Não, aí o que aconteceu? Eu fui e, na época, nessa dúvida toda, eu não me recordo bem quem que falou assim, não, procura lá o Luiz Armando, é um professor lá do ICB, né? Atualmente ele está até lá no departamento de cirurgia, né? E eu fui lá conversar, ele era da fisiologia e tal, né? E aí eu comecei, eu tava pensando em fazer mestrado em fisiologia, porque eu gosto bastante. Aí ele chegou para mim e falou assim, você pode fazer, mas seja médico primeiro, então faz a residência e depois... E aí eu ouviu, assim. eu achei que ele tinha razão, assim, fui fazer
residência em clínica médica, né? E aí depois então, da clínica fez... Aí eu fiz 2 anos de clínica médica, lá no hospital, atualmente é o hospital universitário, né, da Faculdade de Ciências Médicas. Passei, assim, e era um estresse, né, eu acho que ainda é estresse, né, passar no programa de residência, mas eu não sei, na minha época era muito estressante, assim, porque eu acho que eram menos vagas, não sei. mas eu acho que esse estresse, ele passa de geração em geração. Até hoje. A gente conversou disso hoje, assim. Que nosso maior medo, às vezes, é a faculdade se tornar um cursinho preparatório para residência. Porque as pessoas se perdem nessa ansiedade por entrar na residência, que é super importante mesmo, mas elas enviesam toda uma parte que é prática, nos internatos e tudo, pensando só no cursinho. Às vezes começa a fazer esses cursinhos preparatórios 2 anos antes de formar, no 4º ano, por exemplo. E aí... faltam no internato ou não dão um valor tanto para aquela parte prática, que é importante também para a formação do médico, né? Assim, na minha época não tinha, né, essa moda do cursinho assim, mas assim, a gente estudava pra caramba. Agora, eu acho que talvez nos internatos é o que eu mais aprendi mesmo. Nossa, mas a gente nem eu realmente dedicava, assim, internato de clínica, né, internato de fala aqui, assim. ginecologia obstetrícia, pediatria, né? Nossa, era assim, eu gostei bastante. E o de cirurgia também, então, assim... A gente escuta dos alunos, assim, que é pena que... A gente já escutou até isso, assim, pena que o internato, ele acontece na época que tem que estudar da prova de residência. Eu falei, mas como que tá dissociado, assim? Hoje em dia dissociaram, eu acho que principalmente no final da faculdade, da formação. Acho que a preocupação do aluno hoje, no final, principalmente nos 2 períodos finais, no último ano, né, é estudar para a prova. E então, assim, estudando para o internato, aí você falou, estudando para o internato, fazendo internato bem feito, você vai estar estudando para a prova, sabe? É isso que a gente quer. A gente conversa tanto, que a gente assim, conversa né? tanto, que esses internatos bem feitos, primeiro que a gente aprende demais mesmo, assim, os meus internatos, eu lembro do primeiro, que foi de clínica médica, o tanto que me marcou, e até hoje, às vezes eu vejo algum caso que meu primeiro contato foi no internato, e eu lembro da Luciana me explicando tudo, o tanto que isso impacta na nossa formação e na nossa vida profissional mesmo, né? Mas essa questão da residência foi bem interessante, porque na época eu queria, quer dizer, fui acadêmico do Zé Haddad Antônio, né, do Zé Haddad desde o 3º ano ao 6º, então eu queria fazer residência com ele, né? Aí no ano que eu ia entrar na residência, eles mudaram as regras na Santa Casa, onde o residente tinha que passar ele passava estágio em todas as clínicas da Santa Casa. E aí, assim, tinha algumas questões, algumas clínicas, né, elas não eram tão bem, assim, avaliadas e tal. E aí eu fiquei assim, nossa, e agora, né? E agora, o que eu faço? Aí eu passei, assim, ainda bem eu passei, assim, nos concursos e tal, podia até escolher. E aí, no Hospital São José, quem era o chefe... A clínica, eram 50 leitos de clínica médica, né, SUS, e quem coordenava o Zé Haddad. Então, tinha os preceptores lá, né, que alguns eram, inclusive, da Santa Casa também. E aí, eu fiz a opção pelo São José, porque eu não queria ficar rodando, né, nas outras, né, e ficar lá. E ao mesmo tempo, eu era monitor e eu continuo. Aí eu fui professor, aí eles me contrataram como professor também de fisiologia. Então, durante a residência, eu já fui contratado. Em 1994, a Ciências Médicas contratou, eu dava todas as aulas práticas para os cursos de medicina, fisioterapia e terapia ocupacional. Aí já começou aí foi aí que começou a carreira acadêmica, assim... E no último ano da medicina, as Ciências Médicas hoje talvez seja mais fácil, mas era difícil, assim... não tinha muita oportunidade de fazer iniciação científica, né? Não tinha muito isso, né? Até hoje é uma queixa dos meninos, assim, a falta de disponibilidade. Acho que na UFMG, eu particularmente, agora que tô lá vendo um pouquinho do dia a dia dos meninos, na UFMG ainda é um pouco mais fácil essa questão do acesso. Mas aí eu sabia que o professor Andy Petroiano, ele tinha um grupo de pesquisa, né? E aí eu fui voluntário desse grupo de pesquisa. Aí eu fiz um projeto de pesquisa lá com ele, que eu tinha que... eu tinha que ir todos os dias no hospital, colher a urina
A gente fez algumas dosagens de urina, de hormônios e tal, e via a temperatura também diária. E aí eu escrevi fiz esse trabalho, escrevemos o trabalho, submetemos para o congresso, um congresso lá da fisiologia lá da USP de Ribeirão Preto, que é, assim, lá era a fisiologia, a farmacologia da USP de Ribeirão Preto era, assim, muito bem conceituada no país, com várias pessoas, assim, de peso, assim, né? E aí eu fui nesse congresso, e aí, na época, nesse mesmo 6º ano também, teve um curso de verão. O curso de verão da USP de Ribeirão Preto era um curso tradicional. Eu escrevi uma carta e tal, e eles me aceitaram para fazer o curso, né? Falei que era a última oportunidade que eu tinha para poder fazer esse curso. E aí fiz uma semana de curso de verão de fisiologia, que foi uma experiência bem legal também. Bem interessante também. E aí já bateu, assim, nessa parte de acadêmica, de pesquisa, né? Mas, assim... Você terminou a residência de clínica e depois foi para terapia intensiva, né? Não. Não, aí na realidade é o seguinte, aí tinha durante a residência de clínica, tinha os estágios, né? E tinha um estágio que era no CTI, no CT da Santa Casa. Aí eu fiz um estágio no CT da Santa Casa e conheci um dos plantonistas lá, o Ciro. Ele assim, eu sempre dediquei bastante, então... se destacava, né? E aí, quando eu terminei a residência, o que aconteceu? Eu sempre gostei de emergência e tal, assim, sempre gostava muito de emergência, né? E aí, eu vi assim, era uma sexta-feira que o professor Irineu Tadeu Velasco, que ele era professor titular de emergências da Faculdade de Medicina da USP. E ele veio falar sobre choque e solução hipertônica, né? Salgadão. E ele veio aqui falar. Eu falei assim, nossa, eu era residente ainda, estava terminando a residência. Eu falei assim, vou ver esse cara falar, porque... Né? E aí ele falou, fiquei maravilhado com o negócio e tal. E no final da palestra dele eu procurei. Falei assim, professor, eu queria conhecer lá seu serviço, que era um serviço ele coordenava o pronto-socorro, né? Da USP lá, né? Do hospital, do Instituto Central da USP, né? Eu posso ir aí e tal, não sei o quê. Aí ele foi, me deu o cartão dele e tal. Você pode? Não, pode. Me manda um fax. Manda um fax. Não sei se nem o pessoal sabe o que é fax, mas manda um fax. Vocês vão dar um Google aí pra ver o que é fax. Manda um fax, hein? Nessa aí você entregou mais isso foi em 1997, né? Não, 1996, final de 96, né? Aí ele falou assim, manda um fax e tal. E assim, aí eu fui, aí eu era residente e tinha um plantonista lá no São José, eu dava, e conversei com ele assim, nossa, me ajuda aqui, o cara me deu essa oportunidade aqui, me ajuda a escrever, falando que eu quero visitar ele, o cara foi, me ajudou, a gente escreveu a carta assim, mandei o fax pra ele, né? Aí ele respondeu pro fax, disse, não, pode vir aqui. No dia tal. Que legal. Era a forma de mandar e-mail. Pode vir, né? Como se... era um pouquinho mais rápido que carta, né? Que ele recebia lá. Não, era mais rápido. E ele respondeu, né? Aí, o que aconteceu? Ele foi e... Assim, não, você pode vir aqui, a data tal. Fui, peguei um ônibus, né? A noite toda viajando, cheguei lá. Né? Na época, a Fernão Dias não estava nem duplicada e tal. Aí, era assim, 12 horas de ônibus à noite, cheguei lá 7 horas da manhã, né? Nossa, eu não conhecia nada, assim, né? Não sei se vocês já foram lá, mas você já no INCOR, assim, no Instituto Central lá da USP, você olha assim e fala assim, nossa, meu Deus, né? Isso aqui, o FMG é grande, lá é o triplo, assim, né? Aí entrei lá e tal, aí fui lá, ele me recebeu, né? O Lineu, ele tem uma característica assim, ele acorda, tipo, 4 horas da manhã, né? 5 horas da manhã ele tá lá na USP, né? O Lineu. Aí, 7 horas da manhã eu cheguei lá, ele tava lá na sala dele, sou aluno e tal. Aí sentei com ele, não sei o que e tal.
E olha só, as coisas é muito doido assim, mas e ele estava abrindo uma pós-graduação. Uma pós-graduação que era entrada, que era direto para doutorado, não era mestrado, não tinha que fazer mestrado. Eu falei assim, é isso. Oportunidade perfeita. Doutorado em emergências clínicas, que eu queria, que eu gostava de emergência. Eu falei, nossa, é isso. Aí eu disse, então você escreve um projeto. Aí ele falou assim, mas tem uma pessoa lá em BH, só ele. Eu falei assim, ele falou assim, eu não quero, assim, inicialmente eu não queria mudar para São Paulo. Né? Porque eu já tava namorando a minha atual esposa, então eu não queria. Aí ele falou assim, só tem uma pessoa lá que pode ser o seu co-orientador, que é o professor Zé Renan. Que ele mexia com toxina de escorpião e os dois se conheciam da CAPES, né? Que o professor Irineu era coordenador de área da CAPES, né? E o Zé Renan trabalhava lá na CAPES e tal. E aí, os dois assim... Aí eu fui lá no Zé Renan, não conhecia ele, né? Não conhecia. Eu tive lá com o professor Irineu, ele falou para eu procurar, que é a única pessoa que que pode me orientar aqui é o senhor. Assim. E o Zé Renan é bem secão, assim, né? No início, ele, então você vem aqui no laboratório, você vem aqui e tal. E aí, é o seguinte, aí eu fui escrever um projeto, nunca tinha escrito um projeto de pesquisa, né? Para doutorado. Eu sei que escrevi, né? O pessoal me ajudou também. A gente fez um projeto assim que era induzir uma intoxicação por escorpião em cachorro e monitorar o cachorro com Swan-Ganz e tal, e dar solução hipertônica para o cachorro, para ver se o salgadão tinha algum efeito no choque induzido pela toxina de escorpião. E aí isso foi do projeto. Aí cheguei lá no Zé Renan, mostrei o projeto, ele falou assim, ele gostou, né? Ele falou assim, não, esse cara realmente tá querendo, né? A gente faz muito isso, né? A gente você escreve o projeto. Se a pessoa não sai nem do lugar... Se o orientador vê que o negócio não vai dar certo. Se não chegar no lugar, você, isso aí eu não quero o projeto. Isso aí não vai sair. Vai pra frente, então, aí eu fui e mostrei pra ele, aí eu fiz a prova lá e entrei no doutorado. Eu falei assim, nossa, que maravilha, eu entrar no doutorado direto, não tenho que fazer mestrado. E aí ele ainda me arrumou a bolsa da CAPES. Legal. Uma bolsa da CAPES, quer dizer, porque ele era coordenador de área e tal. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Mas aí o que aconteceu? Aí eu fui, acho que foi a segunda ou primeira turma de pós-graduação lá. Aí lá eu tive contato com essa galera toda, assim, né? O pessoal da ventilação mecânica, Marcela Mato, Carmen, tava todo mundo lá, né? E tal, a Flávia também era colega, ela tava fazendo mestrado também. Você ia pra São Paulo de vez em quando, não precisa aí o que eu fazia? Eu ia pra São Paulo, dava plantão aqui feito um louco, trocava plantão, dava plantão no final de semana, eu passava a semana em São Paulo, pegava um ônibus, chegava aqui sábado de manhã, aí o Hospital das Clínicas, ele abriu, em final de 96, ele abriu o pronto-socorro, porque até então chamava Posto Médico de Internação, chamava PMI. Aí ele abriu o pronto-socorro. E aí a professora Tereza e o professor Henrique, eles estavam recrutando pessoas para dar plantão. E aí eles, não sei, assim, alguém indicou meu nome, me ligaram, eu falei assim, beleza, tá bom. Você quer dar plantão aqui? Eu falei assim, quero, eu dar plantão sábado. Então eu chegava sexta, ficava semana em São Paulo, fazia as disciplinas lá, pegava o ônibus, chegava às 7 horas da manhã, ia pro plantão, fazia o plantão, voltava domingo à noite para São Paulo, ficava a semana lá e foi fazendo os créditos. Mas os experimentos eu fazia aqui no laboratório que atualmente eu sou coordenador do laboratório lá, né? Que era, olha só, hein? Chama Laboratório Professor Lineu Freire Maia, que era o laboratório do pessoal da fisiologia do ICB. Então tá tudo legal. Aí eu comecei a fazer e fazia as disciplinas e tal, e a coisa foi caminhando bem, né?
E ainda dava tempo de namorar. Não, e ainda tem mais. E aí o Ciro, o tal do Ciro lá da Santa Casa, ele foi... Aí vem a terapia intensiva, tá aí. Aí o Ciro falou assim, o pessoal lá do Hospital da Baleia trocaram a equipe, saiu a equipe. Na época quem coordenava até era o Bottoni. E aí eles chamaram o Ciro para montar uma equipe para assumir o CTI do Hospital da Baleia. E eu não sei porquê, assim, ele foi... Um dia eu tava lá no São José, ele me ligou, falou assim, eu quero te fazer um convite. Eu falei assim, pode falar. Eu quero te convidar para já ser o coordenador comigo aqui da UTI. Eu falei assim, nossa, mas quer dizer, eu não tô terminando a residência, vou coordenar uma UTI, acho que eu não tenho nem capacidade para isso, não. Mas assim... mas eu não vou perder essa oportunidade. Vou atrás, né? Vou estudar Isso, e tal. que legal. Aí comecei a coordenar lá. Então, assim. Essa parte da. E aí eu coordenava, às vezes tinha pessoas lá que tinham muito mais experiência que eu, mas assim, estudava e fui coordenar com ele, fazia, né? Então, aí dava os plantãozinhos lá, coordenava a UTI, né? Aí depois eles me chamaram também para enfermaria lá do Baleia. Lá tinha uma enfermaria que era praticamente só HIV, né? Na época que o Ciro era... E aí eu tinha 8 leitos, só internava HIV. Isso durante o doutorado? Foi simultâneo? Nossa. Que hora você dormia? Mas como você fazia? Eu tô tentando entender. Não, assim, Nossa. de manhã eu ia para fazer atividade clínica. E aí, à tarde, eu ia pro laboratório. Aí, de noite. E à noite eu estudava e tal. Nessa época você não fazia os créditos Não, aí disciplinas. o seguinte, por exemplo, quando eu ia fazer, porque lá na USP eram concentrados, entendeu? Você conseguia fazer por um tempo, tá. depois então, por exemplo, aí às vezes o que acontecia? Eu tinha um mês que eu tava fazendo crédito. Aí, entendi. Durante esse mês, eu trocava as coisas e tal. E vinha dar plantão sábado, né? Uhum. Mas aí e na época eu tinha falado com o Ciro, falei assim, Ciro, eu tô fazendo doutorado. Isso. Então... É o seguinte, talvez alguns momentos eu vou ter que ir pra lá. Ele falou assim, não, tá tudo bem, tranquilo. Não, legal demais. Muito legal mesmo. Tranquilo, ele foi legal também, inclusive ele foi padrinho meu, assim, né, ele me ajudou bastante também, assim, né, e foi bem legal, assim. E aí, o que quer dizer, chegou um momento que eu não fiz... Na época, a residência de terapia intensiva, ela começou em 94, então tava no início, assim, entendeu? E aí, o que eu fiz? Eu fiz a prova de título, né? Porque eu já tinha... O tempo. Eu já tinha o tempo, já tinha... Os pré-requisitos os pré-requisitos todos, aí eu fiz a prova de título. Deu tudo certo. E aí eu passei na prova de título e fiquei aí com a residência clínica, mais o título, né? De terapia intensiva, né? Aí, quer dizer, o que aconteceu? Aí, em 99, eu defendi meu doutorado. Eu defendi em 2 anos e... 2 anos e... meio, praticamente. E meio, mais ou menos. 2 anos e meio aí. Defendi foi bem rápido, assim. Foi rápido pra... A de Minas só tinha eu, né, assim. Aí eu fui e fiz um projeto e para estudar a parte de ventilação mecânica. Eu gostava dessa parte mecânica ventilatória, estava no auge e tal. E aí, em colaboração com o pessoal lá da USP, no laboratório Lean 51, que é o laboratório do professor Irineu, eu fiz um projeto de estudar mecânica pulmonar em ratos, em um respirador adaptado Inter 5, aquele Inter 5. Adaptado para medir mecânica pulmonar. Aí eu fiz esse projeto, aí eu fui para lá, fazer os experimentos lá e tal. E aí eu consegui... O CNPq tinha uma bolsa chamada recém-doutor, né? Que era um pós-doc, aí eu recebi essa bolsa de recém-doutor. Né? Aí, mais ou menos, aí eu fiz esse doutorado até o quase final de 2000 e tal. Esse recém-doutor, né? O primeiro pós-doc. Aí o professor Zé Renan tinha um contato lá no Instituto Nacional de Saúde, né? Que fica lá em Bethesda, no subúrbio de Washington, NIH. É o maior centro de pesquisa, assim, né, no mundo, assim, o campus lá.
E o Mike, né, que é o Michael Bevan, né, ele mandou um e-mail, falou assim, eu tô com uma posição aqui de pós-doc e tal, né. Aí o Zé Renan falou assim, perguntou se eu tinha interesse de fazer um pós-doc nos Estados Unidos, né. Eu falei assim, eu tenho, né, tenho. Aí eu fiz a aplicação, mandei currículo, fiz as coisas todas e era com bolsa de lá, com bolsa da Fogarty. Chama Fogarty International Center, é a bolsa dos Estados Unidos. Então, aí eu fui, aí que eu fui em abril de 2001 para os Estados Unidos. Abril de 2001. Que aí eu fui, aí eu casei, né? Já estava casado. Eu casei em 1990, esse ano eu fiz 25 anos de casado. Você formou na residência quando? De clínica médica? 96. 5 anos depois, você estava nos Estados Unidos fazendo... Pós-doutorado. Então foi, assim, a carreira foi bem assim, né? Rápida, foi rápida, Aí, fui pra lá e, assim... Eu fui primeiro, a Nara ficou aqui porque ela minha esposa, ela era economista, mas tinha entrado no direito na PUC. E aí ela tava... Eu falei assim, você termina o seu semestre, eu vou em abril, você termina... Ela ficou 3 meses aqui, eu fui pra lá. Aí morei num basement, né, de um casal inglês, sabe? E aí conheci lá no NIH, eu era o único brasileiro. Os outros eram chinês, coreano, japonês... e tinha os laboratórios, né? Os outros laboratórios e tal. E fiz muitas amizades lá. E aí eu fiquei lá. E daí Nara foi pra lá mais ou menos em junho, né? Julho ali, ela trancou a matrícula, trancou o curso e foi pra lá. E a gente... Eu achava que eu falava inglês, né? Mas quando eu cheguei lá que eu vi que a coisa é mais embaixo. Mas foi uma experiência bem legal. Morou quantos anos, Marquinhos? Então, a primeira vez eu fiquei 3 anos, né? Em 2001, setembro de 2001, né, teve o 11 de setembro, né, e foi bem assim. Você estava lá? Eu estava lá e vivi lá um negócio, assim, né, porque foi em Washington, né, eu estava indo eu ia de carro, assim, a bolsa era até boa, assim, eu recebi uns $42 mil, assim, que tá até bom, assim, né, tinha alugado um apartamentozinho e tal, e... $42 mil por mês. Não, por ano. Por mês? Dava rico, não tinha nem montado. Ficava lá. Eu perguntei só porque todo mundo vai colar $42 mil. Ele fala, o que tá fazendo aqui? E eles pagavam meu seguro de saúde, então era a grana que... Não, mas eu pagava tipo uma kitnet lá e tal. Mas isso para os Estados Unidos é bom. E comprei um carro furreca lá, chama um Tercel da Toyota lá, mas... Aí tava dirigindo o carro, sempre, até hoje eu escuto, né, chama National Public Radio, né, a rádio NPR, né, de Washington, né, e aí eu falei assim, aí veio assim, aí eu ouvi assim, um acidente, o avião bateu no World Trade Center. Aí eu continuei dirigindo, assim, um segundo avião bateu no World Trade Center. Um ataque terrorista. Aí eu entrei no NIH, cheguei no meu prédio e tal, e eu tinha uma bancada aqui e tinha outra bancada aqui que um colega meu chama Thomas Handley, é um americano, trabalhava. E eu aí o prédio, eu trabalhava no Clinical Center, né, que é o building, é o prédio 10, né, no 9º andar, bem alto, assim, você vê, assim. Aí eu olhei assim e falei assim, Thomas, eu olhei da janela assim, você tá vendo aquela fumaça lá longe assim? Tô vendo assim. O avião caiu no Pentágono. Que dá pra ver da Virgínia, né? Fica ali, né? O Washington é um pedaço da Virgínia, Maryland, né? Aí a gente recebeu um e-mail do governo, que é um órgão do governo americano, falando que a gente tinha que evacuar o prédio, porque a gente era um potencial alvo terrorista. E ninguém tava, assim, sabendo o que tava acontecendo, né? Aí todo mundo pegou o carro, começou todo mundo a ir pro supermercado. Todo mundo ir pro supermercado comprar, fazer estoque de água, né? Fazer que os Estados Unidos estão sendo atacados. Mas eu sei que esse dia eu não fui, não. Fiquei lá no laboratório até umas 7 da noite.
O médico brasileiro tá acostumado com outra coisa. Não é possível. Não é que eu não sei nada disso, não. Você acha que eles Eu vão... venho de um país que isso aqui é muito comum, gente. Vocês estão com medo disso daí, né? Não é possível. Eu sei que no outro dia, eu levei 3 horas pra entrar no prédio, porque eles estavam revistando todos os carros com aquele negócio de bomba de baixo. Ah, tá. 3 horas. E... Eu tenho muita coisa pra fazer, ataque terrorista que nada. não, eu tinha um experimento, tava rolando lá e tal. Não posso perder esse jeito nenhum. Porque o meu pós-doc foi em imunologia molecular. Isso que eu ia te perguntar. A transdução de sinais, né? Então, essas vias de sinalização, né? Então, essas drogas todas aí que o pessoal da hemato usa aí, né? Esses inibidores, né? De C-kit e tal. Tudo que a gente estuda em imunologia e tem maior dificuldade. Então aí você vê... Essas coisas bem fáceis. Não, mas na época foi difícil, que eu tinha que fazer Mas um... Não, mas Não, o bem fácil foi super irônico. porque não é fácil. Que é a parte que todo mundo tem dificuldade. Não, eu tinha que mexer com fósforo radioativo lá pra fazer os experimentos e tal. Era barra, assim, viu? Você quer fazer um estudante de medicina chorar e você pergunta de imuno, a lágrima já vem aqui, ó. Mas assim, foi legal, assim, né? E aí o professor Walter Cacheta, né? Que era chefe do departamento de clínica médica. Porque nesse meio todo, assim, esqueci de falar, eu fui professor substituto também, né? Porque eles me chamaram... Eu comecei a trabalhar no PA do HC, né? Lá no PA, né? Primeiro como plantonista, e depois eles me chamaram para ser horizontal. Antes de você ir para os Estados Unidos. Né? Eu fui professor 1 ano, substituto, né? Você foi para os Estados Unidos com data para voltar? Tinha data para voltar? Então, na realidade, eu fui visiting fellow, né? Que a gente fala. Eles falam de visiting fellow, né? Eu fiz um fellowship, né? Sim. Lá são de 3 a 5 anos, entendeu? Que eu poderia ficar, né? E... aí, em 2002, o professor Walter Cacheta, ele me mandou uma mensagem, mandou um e-mail, nessa época já tinha e-mail, né? Não era mais mandou um e-mail e falou assim, Max, abriu o concurso pro departamento de clínica médica. Eu falei assim, nossa, meu Deus, né? Foi aquele dilema, né? Que você tava eu lá. Fico aqui, eu vou fazer esse concurso, não sei o quê. E tinha possibilidade de ficar no sentido de poder trabalhar lá depois, continuar nos Estados Unidos? Tinha. Quando vários colegas meus ficaram, né? Assim, colegas assim, por exemplo, o Zepen, né? Zepen é um chinês, muito amigo meu e tal. Ele ficou e atualmente ele trabalha no FDA, né? Lá. E esse processo lá, porque você tirou um visto de fellow, não é isso? E depois você consegue entrar com visto para trabalhar mesmo, assim? Como... Então, eu era visto de estudante, não, aquele de J1, né? Então... É meio complexo, assim, essa transição, assim. Você pode pedir, por exemplo, aí você começa... Mas tem um tempo de transição, e aí também você pode falar que... tem uma série de questões, daria, né, por exemplo, né? Eu pensei, assim, na época de... Eu falei assim, eu vou fazer os steps, né, e tal, para reconhecer meu diploma, e daí, aí eu comecei a pensar, eu tenho que fazer residência de novo e tal, né. Eu gostei muito, eu gosto muito dos Estados Unidos, assim, né. Mas aí, na época, o que aconteceu? A minha esposa, eu sou filho único, mas a minha esposa, ela tem uma família, 5 irmãs, assim, né. E com ela são 5 irmãs e um irmão, são 6, né. E ela ficava muito sozinha também, né? Então... Tem essa parte de ficar perto da família. E lá, por exemplo... Aí eu tive, por exemplo, em 2003, eu tive o meu primeiro filho, nasceu lá, né? E a gente teve ele sozinho, assim, né? Ninguém da minha família foi, né? Então ela teve que... Ela cuidava, né? Cuidava do Gustavo, né? Que agora tá com 19. Tinha, né, quer dizer, ela cuidava dele, mas ficava muito sozinha, porque eu tinha que trabalhar, né, então ficava essa coisa, assim, né, foi legal, assim, mas pra nós foi bem, assim, bem interessante, assim, né, porque a Nara é super companheira minha, assim, né, quer dizer, 25 anos, né. Boda de né? prata, né? Parabéns! Eu até fiz minha aliança, a gente fez um detalhe aqui. Quando que foi? Foi agora, dia 17 de julho, né? Legal demais, legal. parabéns. Legal. Aí fui comemorar, fomos pra Gramado.
Ah, que chique. Ah, que legal, que legal. Então, assim, legal. aí, quer dizer... e aí, assim, a gente conversou bastante e tal, mas aí ela, assim, quis voltar, pesou essa questão aí, e acabei voltando, né? E ainda estava em aberto essa possibilidade. Aí, em 2002 eu fiz o concurso. Eu vim aqui, fiz o concurso. Falei assim, vou fazer o concurso. E daí eu pedi uma extensão, né? Eu pedi uma coisa que nunca tinha acontecido. Pra você ter uma ideia, no departamento de clínica médica teve uma moção de repúdio. Porque eles me liberaram. Olha, essa é danada. Moção de repúdio. Sério, Meu Deus! Teve, cara. Tem a ata lá, bicho. Quem me ajudou bastante nessa aprovação são algumas pessoas, eu até falo aí, né? O professor Luiz Gonzaga, né? A professora Consolação, né? E que o professor legal. Valdo Cacheda, que eles é o livro. Deixa eu ver. Aí ele tem uma frase que eu até falo. Eu escrevi a frase que o Luiz Gonzaga escreveu, falando assim que universidade não gostaria de um professor que já entrou com pós-doutorado. É verdade. E aí eles me deram 1 ano. Então eu era professor, né? Eu fiz uma licença. Entendi. Eu não recebia, né? Licença sem vencimento, uma licença sabática para ficar lá, para complementar meu pós-doc, porque eu não ia sair, eu tinha um compromisso com o Mike, né? Então... E também até pra você, também não valia a pena depois já de 2 anos, né? Largar a coisa no meio do caminho. Não ia largar no meio do caminho. Então, aí eu fiquei 3 anos, assim, né? Terminar isso, fiquei 3 anos. E aí depois, o que aconteceu? No final, o que aconteceu? Surgiu um programa, do NIH, chama Global Research Program for Foreign Investigators, que é um programa que era para os Visiting Fellows do NIH que estavam voltando para o país, eles davam um grant, um R01, que é o troço mais difícil de conseguir, davam um R01 para financiar a pesquisa dele aqui no Brasil, de um tema que seria relevante para cá. Que legal. E aí eu escrevi o projeto junto com o Mike, entendeu? O Mike, pra você ter ideia, no deadline, e tinha que botar o envelope, né? Não tinha esse negócio de mandar por e-mail, montar. O Mike, a esposa dele, ela chama Vida Bevan. Ela era secretária do cara que foi prêmio Nobel, era chefe do Sloan Kettering em Nova York. E ela era secretária executiva do cara. E que ela tinha trabalhado na NIH. E o Mike, um final de semana o Mike ia para Nova York, e o outro final de semana ela descia para Washington. Ficava nesse negócio. Ele ia de trem, inglês, ia de trem e tal. Aí, eu sei que deu uma nevasca lá em Washington. Deu uma nevasca, assim. Eu fiquei assim, neve desse assim. E era o deadline. Aí eles adiaram o deadline para segunda-feira por causa da nevasca e tal. E eu escrevendo e mandando fax pro Mike, e o Mike corrigindo e ele mandando de volta, e eu escrevendo esse projeto. E eu sei que... E aí eu voltei, né? Eles iam julgar o projeto. E eu ganhei esse negócio aí, esse grant, que eram $250 mil, que financiou minha pesquisa assim, montei laboratório e tal aqui, para trabalhar aqui com a pesquisa aqui, né? Então, imagina. Nossa, então, isso valeu a pena eles terem aprovado, né? Verdade. A moção de repúdio, não. Eu tô até... Deveria ter sido... Eu tô até com um livro aqui, que é o memorial que o Marquinhos escreveu para... Essa árvore aqui, ó, é a árvore, é o jatobá lá da porta da faculdade. Que é até o símbolo da nossa equipe. Também. E a estrela é a estrela da medicina de emergência, né? E a cor é da enfermagem, né? Que é o suporte para emergência e tal. Então, assim... Tá aqui a parte que você falou, Marquinhos, citou. Feliz a universidade, feliz a faculdade, feliz o departamento. É a palavra do professor Luiz Gonzaga, né? Feliz a universidade, feliz a faculdade, feliz o departamento que pode contar 8 meses após sua admissão com um docente já qualificado, com pós-doutoramento, nos maiores e, quiçá, o melhor centro de investigação médica do mundo, o NIH, né? Além disso, merece destaque, antevendo seu pendor acadêmico, sua atuação prévia no departamento, no biênio de 1999 e 2000,
na não estimulante função de professor substituto, ele até escreve aqui, e com desempenho qualificado como excelente pelo chefe do departamento, professor Walter Cartier. Isso, exatamente. legal. O meu instituto era o National Heart, Lung and Blood Institute, né? Que é o NHLBI. Que é o que, né, da cardiologia, né, que vem. Então foi assim, né? Então, assim, lá, assim, o NIH, você descia assim, tinha assim, um quadro assim, só com um prêmio Nobel, assim, cruzar. Por exemplo, o atual, o que foi advisor, que é advisor dos presidentes americanos, né? O Anthony Fauci, né? Que é até editor do Cécio. Ele era o chefe agora ele saiu, né? Do National Institute of Allergy and Infectious Disease, né? Ele gostava de correr, né? Então ele corria no campus lá na hora do almoço e tal. A gente cruzava com esses caras todos lá, né? Assim, assim, foi realmente assim e na hora do almoço, né? Tinha uma mesa assim, né? Todos os postdocs se reuniam assim, né? A gente ia comer. E aí tinha cara do mundo inteiro, né? Tinha um do Marrocos, tinha um da Índia, o colega meu americano, mas era do Irã, e eu do Brasil. A gente levava as comidas, um trocava comida com o outro. Prova isso aqui. Feijoada. Olha aqui, ó, eu levava feijoada. Isso aqui é feijoada. Aí os caras, bom demais, e tal. Gente, é brincadeira. Uma experiência assim de vida, né? Assim, além da experiência profissional, que bacana. Não, e tinha as questões lá também, começava, tinha o Mohamed, né? Mohamed era de Marrocos, né? Nossa, mas aí tinha briga também política, assim, né? Quase vai. Eu acho que tinha dia que parecia que ia sair facada lá. É interessante como que nos Estados Unidos tem mentes brilhantes, assim, de outros países, né? Assim, eles valorizam mais do que ali, né? E eles acabam valorizando. Eu acho que talvez esse episódio na sua vida aqui ilustre isso, assim, muito mais o profissional acadêmico do que nos países de origem. Na África, no Oriente Médio, ali, esses pacientes na Índia, né, onde sai muito mentes brilhantes ali da Índia para os Estados Unidos, na área de tecnologia principalmente, eles são mais valorizados lá do que... Agora na Índia nem tanto que eles valorizam lá, mas assim, são valorizados nos Estados Unidos e Europa muito mais do que nos países de origem, né? Impressionante. Então assim, foi uma... assim, foi uma época bem legal, assim, né, que... Aí, em 2000 eu voltei pro Brasil, né, aí em 2008 eu voltei pra lá. Aí não, depois com essa questão do grant, eu voltei mais uma vez, fiquei 3 meses. E como que era viver nos Estados Unidos, Marquinhos, assim? Você se adaptou rápido? Eu adorava, né? Gostava bastante, assim, porque, assim... Quando você foi, você já falava inglês bem, assim? Achava, né, que falava, E se virou lá e foi... Os 3 primeiros meses, não foi traumático. Fácil. Foi assim, eu comunicava melhor do que a chinesa, que minha colega, o Yihon Chao, que... Arranhava demais. Não, que ela não falava, não saía nada, assim, né? Aí, então, assim, mas eu falava, assim, né? E o Mike era inglês, ele falava meio com aquele sotaque inglês, assim. Britânico. E tal, e às vezes algumas coisas eram difíceis de entender, mas depois... E aí eu morei com esse casal de inglês, que é a Joy e o Cyril, né? Ela, por exemplo, ela era professora da Beauvoir, que é a escola da Catedral de Washington, que até a filha do Obama, acho que ia estudar lá e tal. E ele era aposentado da British Airlines, né? E moravam lá e tal. E assim, eles me acolheram muito, assim, a gente ficou até muito amigo e tal, né? Depois que a Nara foi, a gente arrumou um lugar para morar, mas a gente sempre encontrava periodicamente, né? Eles tinham um gato, igual o Garfield, né? O Thomas, né? Aí eu morava no basement dela lá, né? E foi bem legal, assim, bem, bem interessante, assim, né? Acho que o pessoal achava até meio doido, assim, porque eu ia de ônibus, né? Pegava o ônibus e a casa dela era em Kensington, né? Uma cidade. Eu tinha que andar um bocado para chegar, né? Até furei meu sapato uma vez, né? De tanto andar aí.
Mas assim, eu ficava impressionado com aquilo, porque eu andava assim, não via ninguém na rua. Ninguém fora de casa, e aquilo era tudo muito novo, assim, achava lindo, é lindo, maravilhoso, mas era diferente, né? Às vezes um calor, todo mundo dentro de casa, não via ninguém na rua, não via ninguém. E era bem legal. Aí, em 2008 eu voltei. Aí eu voltei já com o Rafael, né? O Rafael tinha 3 e o Gustavo tinha 5. Voltou para os Estados Unidos. Voltei, fiquei lá 1 ano fazendo um sabático, ano sabático, né? Mas o Rafael nasceu aqui. O Rafael nasceu aqui. Né? Aí eu falei assim, não, nada de... Assim, eu volto, mas aí eu aluguei uma townhouse, né? E tal, falei assim, não vou ficar economizando, não. Eu fui com uma bolsa e tal, eu aluguei essa casa de uma ela era da Etiópia, a mulher lá, né? Uma pela saco. Aí, nossa, aí eu vou te contar o caso. Minha casa pegou fogo, velho. Pode contar que a gente gosta. Aí eu fui aluguei a casa, tinha um basement, tinha a parte de cima, tinha a parte ali onde ficava a sala, a cozinha, e tinha a parte de cima que eram os quartos, né? E os meninos tinham 3, 5 anos. Então, aí o Gustavo foi para o jardim de infância lá. Inclusive, ele... E era foi alfabetizado, né? No Ashburton, foi alfabetizado lá. E lá tem muita embaixada, né? Então, pra você ter ideia, a escolinha dele teve um evento lá. Cada país da escola tinha que fazer mostrar o país. Tinham 23 países. Imagina, 23 países. O Gustavo tinha um menino que o pai era jornalista, que era do Japão. Tinha um menino do Chile. Então, assim, era uma diversidade, uma coisa de louco, assim, né? E ele voltou até falando português com sotaque americano. Mas depois não quis também. Eu fiz todo o esforço para ele... Aí parece que volta, a chavinha vira e quer falar português. Lá ele falava só inglês e aqui falava português. Mas eu tô falando que um dia a Nara tava com esse trem de cera, né? De depilar, né? E aí eu sei que não sei o que aconteceu. A panela pegou fogo. E começou a pegar fogo. E o negócio... E aí eu não sei, eu entrei em desespero, peguei a panela na mão assim, fui jogar a panela fora, queimei minha mão toda com cera e tal. Eu sei que chamamos o bombeiro, né? Mas foi, sabe que não é um caminhãozinho de bombeiro, é igual filme, né? E era um ciclo assim com várias casas assim. E tal, e assim, tava meio apertado porque o aluguel era caro, eu tinha que pagar, essa vez eu tinha que pagar o seguro de saúde e tal, né? Aí chegaram os bombeiros lá e tal, mediram a quantidade e eu tava no basement com o Gustavo quando a Ana começou a gritar lá em cima. Ai, meu Deus, eu subi correndo, né? E olha só, os detectores de fumaça, o cara tinha botado a pilha com o plástico, nem funcionou. Nossa. Aí, imagina se eu estivesse dormindo, cara. Tava, né, podia... Tragédia. E na realidade, nessa mesma, tinha pegado uma casa de fogo e o cara tinha morrido, assim, poucos dias. Aí, eu sei que os bombeiros tinha um armário assim, né? E tal. E não, nós temos que ver se não tá queimando aquele isolamento, né? Fica aquela manta isolante, né? E quebrou esse... Eu fiquei olhando assim, ele metendo martelo na parede, no drywall e no... Pensando, vai dar ruim pra mim depois aqui. Esse negócio... E é caro esse negócio. Eu falei assim, nossa, eu sei que no dia seguinte... Eu fiquei limpando o chão que era de tábua. Nossa, como fui lá na Home Depot, né? Que é a Home Depot que fiquei, nossa, fiz até um trabalho bom assim, né? Mas morri numa grana aí pra consertar o estrago. Pra consertar o estrago. Né? Ai, que legal. Perrengues fora do país. Ô Marquinhos, me conta, como que você enxerga o mercado de trabalho aqui no Brasil pra essa parte, professor mesmo? Você acha que é valorizado, que vale a pena investir nisso? O que você acha? Qual é a sua opinião? Eu sou suspeito, né? Eu acho que sim, né? Mas eu fui dedicação exclusiva na UFMG até pouco tempo atrás, né? E assim, realmente
assim, é bem difícil você conseguir sobreviver, né, financeiramente, então, ainda mais com 2 filhos, né? Então, recentemente eu saí da dedicação exclusiva e tal, né? E que tá sendo até uma experiência bem legal, né? Mas eu gosto muito dessa questão da docência, né? Assim, acho que ainda financeiramente ela não é tão assim, né? Não dá pra, às vezes, viver só com a docência, mas eu por acho exemplo. que eu não assim, eu gosto, né, de ensinar, eu acho que né, assim, a parte de pesquisa também eu gosto, então é difícil fazer, né, e no caso a UFMG me dá uma estrutura boa, né, se bem que aí agora, esses últimos anos tá bem difícil, né, porque não tem muita grana, e a pesquisa a minha linha de pesquisa era muito cara, né, então a gente vai mudando, né, então hoje eu mexendo também com a parte de educação, né, que eu acho que é bem legal também, e a parte também de gestão, né, de pronto-socorro e tal, então, assim, que é uma área que a emergência eu sempre gostei bastante, né, sempre gostei de trabalhar em pronto-socorro e tal, então, assim... Hoje você também, né, Max, você dá consultorias, não é? Então, a gente visita, né, inclusive durante a pandemia, né, eu viajei o Brasil inteiro num programa do governo, do PROAD SUS, né, que é um programa, e a gente viajou o Brasil inteiro aí, montando gabinete de crise nos hospitais, né, eu fiquei com a região norte, né, então fui para Belém do Pará, fui para Amapá, eu fui para Roraima, né, fui para também Rondônia, e foi bem, assim, na época não tinha vacina, né, chegava lá, eu ficava morrendo de medo de depois não ter jeito de como voltar. Né? Difícil. Marquinhos, assim, sobre até a carreira acadêmica mesmo, assim, o que você daria eu acho que dicas mesmo, assim, para aqueles... a gente tem muito nosso público é muito de acadêmicos, né, de estudantes de medicina mesmo. E o que você daria de dica, assim, para quem quer seguir a carreira, assim? Então, eu acho que durante a graduação, eu acho que 2 coisas, né? Eu acho que a monitoria é bem interessante, né? Fazer algum tipo de monitoria, né? Que seria dentro da carreira acadêmica, seria iniciação à docência, né? E a pesquisa, né? Eu acho que fazer uma iniciação científica também, né? Mas o que eu vejo muito hoje, né? Que a Carol falou... Às vezes o aluno, ele começa a fazer essas questões mais para construir o currículo dele, para pontuar na prova da Arengue. Pensando em provas, né? Ainda, inclusive, eu fui dar uma aula recente agora lá na Faculdade de Medicina de Barbacena, e logo depois da minha aula, que era a avaliação inicial do paciente grave e tal, no pronto-socorro, era uma aula, até fiquei interessado, sentei lá para assistir a aula, era uma aula que eles falavam assim, como construir o currículo para pontuar na residência. A aula era essa, do pessoal lá, aí eles mostraram, nossa, eu até fiquei impressionado com a estratégia se você ainda dá tempo, se não, você faz isso, aí você... Nossa, é assim, bem estratégico assim, a aula do cara. Aí ele olhava o Arengue, olhava olhava o PSU, né, e olhava o da Ibzera agora, no Enari também. Enari. Aí ele comparou o Enari com o Arengue, e isso, e tal. E aí, assim, eu vejo assim que acaba que o aluno, ele começa sem muito querer, assim, né? Então ele começa a fazer o mínimo possível, né? Só pra ter. Porque ele tem que fazer um tanto de coisa. Né? Então, assim... Esquece o principal, né? E algumas coisas que ficaram difíceis agora, né? Quer dizer, na época nossa, também com esse número de alunos de faculdade de medicina, também dificultou, né? Porque era mais fácil, né? Tinha um estágio de CT do São Lucas, tinha esse estágio lá da Santa Casa, que você ia lá e tal. Hoje em dia, e também por causa da lei de estágio, né? Ficou tudo mais difícil, né? Mais burocrático. Mais burocrático e reduziu essas oportunidades para aqueles alunos que querem... Inclusive, às vezes, alguns colegas meus até pedem para mim, você consegue um estágio pro meu filho, não sei o que tá fazendo medicina e tal.
Eu falei assim, nossa, eu até fica parecendo que é má vontade minha, mas não é. Porque é tão difícil de conseguir, sabe? Oportunidade tem, assim, mas é difícil, porque as próprias instituições, elas começam a não querer, né? É A verdade. legislação mais, nesse caso, e mais atrapalha do que ajuda, né? Então, assim, atrapalha no sentido de tirar a oportunidade mesmo, né? De não deixar o aluno conviver às vezes, com oportunidades de trabalho, de formação. O que eu acho mais legal, assim, né, da iniciação científica é que ela começa... ela te desenvolve essa visão mais crítica, né? De como um trabalho é feito, entendeu? Quando você vai ler um artigo, você fica assim, mas normalmente o pessoal pula a metodologia, né? Você vai, você vai ver, como é que isso é, qual os critérios de inclusão, exclusão. Hoje em dia tem a medicina baseada em evidência, que ajudou bastante também, os meninos podem até fazer curso e tal, né? Hoje tá mais fácil, né? Aqui, você lembra quantos artigos você já publicou? Assim, eu achava que eram 75, mas você tá falando que é 100. É no Lattes, né? Mas assim, aí não sei, tá escrito lá. Mas é interessante, Marquinhos, assim, essa observação sobre o que tem virado a faculdade de medicina, é uma coisa que a Carol já citou, mas assim, é que a gente tem discutido muito, assim, como que a formação hoje tá... Eu acho que o médico, ele tá saindo com uma formação, não vou falar deficitária, mas uma formação muito diferente por exemplo, da sua formação, da formação até da gente que formou há menos tempo, mas que eu acho que a faculdade não está voltada para a formação do médico mesmo, assim. Sempre foi minha preocupação isso, a faculdade de medicina virar um preparatório para residência. Isso, eu acho que a faculdade é a etapa fundamental, assim. Porque você forma médico, né? Exato, assim. É uma etapa fundamental. Então, te escutar falando, assim, da sua história acadêmica desde a faculdade, assim, como que você construiu a sua vida acadêmica é interessante, é um exemplo mesmo, assim. É um exemplo para os alunos de hoje. Assim. Eu falo assim, eu acho assim, é mais fácil você fazer as coisas assim, né? Você não esperar muito tempo, né, para fazer um mestrado, às vezes um doutorado, porque às vezes a sua vida vai começa a arrumar um tanto de emprego. Mas no início eu não tinha ambição de comprar uma BMW também, né? Então, assim, não... Exatamente, depende da ambição. Né? Mas o que a gente tá vendo hoje em dia, é isso, né? Assim, a gente até discutiu isso, né? Andava de ônibus, episódio passado. Então, assim... do médico se preocupar com a formação, né? Então, assim... da gente entender que a faculdade de medicina é a etapa fundamental. Lógico que depois deve fazer residência, pode fazer mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica ou não, ser professor, mas a faculdade de medicina é a base. Se eu faço a base preocupada com a próxima etapa, eu acho que talvez eu perca oportunidades de fazer a base bem feita, sabe? Então... agora, como professor, assim, eu tenho muito prazer, assim, né? Eu gosto, assim, né? Acho que, assim, eu fico motivado, assim, né? É claro que tem algumas turmas que desmotiva um pouco, né? A falta às vezes, de interesse e tal, né? Mas a gente fica motivado, assim. Eu gosto muito, por exemplo, eu dou aula de atenção pro primeiro período, né, de medicina, né? Para ensinar eles a fazerem suporte básico de vida e tal, né? Você tem fama de ser um professor bravo. Você sabia disso? Posso falar. Assim, eu não sei de onde vem isso, entendeu? Mas não tem? Não, mas eu não sei, não. Às vezes a gente tava não eu lembro como se fosse hoje. Tava no internato de urgência, lá no PS da HC. E aí a gente tava com os seus residentes. E a gente falou assim, nossa, mas o Marquinhos é bravo e tal. E aí os residentes estão assim, não. O professor Marcos Vinícius, ele é o coordenador da residência, ele é um anjo. Eu tô assim, não, ele é muito bravo. Essa fama corre, Marquinhos. Mas eu posso provar que não é bravo, é só a fama. Não, mas aqui, eu acho que assim, não é que eu sou bravo, assim, eu cobrava, entendeu? Uhum. Não sei se exigente, né, eu cobrava mesmo, assim, a prova, assim,
ela era justa. Mas os meninos achavam... Não, e também o OSC, né? O OSC, eu até sempre falo assim, ó. O OSC é o seguinte, você pode ficar nervoso, é claro, é normal, você vai estar sendo avaliado, né? Então, aí seu sistema nervoso simpático, né? Sua pupila dilata, né? Somente dá uma travada. Não, somente né, você acelera, você tem que pensar rápido e tal. Agora, você não pode, assim, entrar em pânico, né? Porque aí você trava, aí dá branco, né? Quer dizer, nervoso você vai ficar. Até hoje você vai entubar vai entubar um paciente, por mais que você já tenha feito, isso gera dá uma taquicardiazinha, entendeu? Então, assim... Mas é o que te deixa atento, né? Te deixa atento, né? Você deixa ali e tal. Mas aí, o que acontecia, às vezes, o aluno entrava em pânico, aí não conseguia fazer nada e tal. Mas eu dava chance, né? Eu dava... Assim, não, deixava repetir. Mas o alguns, né? Mas o ósseo é traumatizante. Mas o internato de urgência... Porque eu acho que essa foi assim, o internato de urgência, ele acho que era um dos poucos internados no UFMG que reprovava. Sabe aquele aluno assim que... Miguezão de todos? Isso. Aquele aluno que assim, assim ele tinha uma folha famosa do Marquinhos, que era esse tamanho aqui, ó. Eu já carimbei muito essa folha. E aí, desse tamanho, você tinha que levar a folha pro plantão pra carimbar. E essa folha tinha que estar intacta e tal dia, não sei o quê. Se não entregasse, não passava. E era isso aí. E aí chegava aluno com assim, roubaram minha folha. Roubaram a minha folha. Não, aí um chegando um dia e falou assim, como é que é? Roubaram o carro do meu colega e a minha mochila tava dentro do carro dele. A gente pode marcar o depois de conta só pra contar essas histórias de professor. Não, aí teve um que é o seguinte, o pessoal falou assim, aí assim, professor, você tirou tantos pontos assim, porque de frequência, não chegava atrasado? Eu falei assim, tirei. Aí ele disse, não, ele estava na UPA Centro-Sul. Eu disse, mas por que aí xingando, não sei o quê. Aí ele disse, isso é injusto, eu chegava na hora. Pessoal, se você quiser, a gente vai lá na UPA, olha a câmera, tem uma câmera lá e vê o horário que você está chegando. Essa fama não tem de onde tirar essa fama. Não, mas aí eu sou justo, né? Ô, Marquinhos, algumas pessoas mandaram umas perguntas. Tá. Algumas eu acho que você foi respondendo ao longo do podcast, assim, da nossa conversa. Que é se você sempre teve interesse nessas áreas específicas ou se isso foi acontecendo. Eu acho que muita coisa foi acontecendo, né? Que você mesmo falou, assim, a terapia intensiva, por exemplo, entrou na sua vida pela... assim, eu acho que veio muito da fisiologia, entendeu? Que eu gostava. Uhum. Como a terapia intensiva, né? Tinha Swan Guns, monitorização, né? Uma coisa foi resistência vascular, débito e tal. Mas a ideia é, você não traçou isso tudo pra sua vida. Né? Não, acho que muita coisa... Eu gostava da emergência, eu fui atrás, fui correndo atrás, né? Assim... Eu acho que essa parte também é muito inspiradora, assim, o tanto, se tem uma coisa que você deu uma aula que pra gente é disso, o tanto que nós também temos que sair da zona de conforto e ir atrás. Então, mandar mensagem pro professor e ir atrás, se mostrar disponível, pegar um ônibus aqui e lá, sem saber se ia dar certo ou não. Então, isso tudo mostra também essa proatividade e esse interesse, né, que é genuíno mesmo. A coisa não vai cair na sua cabeça. Assim, né? Pode até cair, né? Mas assim, você tem que... Né? Você tem que buscar, né? Eu acho que tem que buscar, né? Às vezes, se você realmente quer, né? Exatamente. Eu acho que tem que correr atrás, né? Tem que... É a história que você falou você quer fazer o projeto? Escreve o projeto. Se a pessoa realmente quiser, ela vai escrever o projeto. Mas assim, ela escreve... Não, mas claro assim, você fala, não, eu tô com dificuldade nisso, né? Aí você vai ajudar e tal, mas assim, tem que... Mas é interessante você falar isso, assim, o simbolismo disso, né? Tá, tudo bem, você quer entrar, vai entrar, escreva, busque alguma coisa, é a busca mesmo, faça alguma coisa, faça pra merecer. Eu acho que tem que ter, assim, eu acho que tem que ser tem que ter muita resiliência, entendeu? Boa. Isso eu acho que é importante, uma palavra ter importante. resiliência, assim, porque
não desistir, entendeu? Porque nessa, assim, a gente resume, né? Porque essa é um resumo quer dizer, né? De 94 até... Da sua vida toda em uma hora, né? Então, assim, mas teve momentos, assim, difíceis, né? Momentos... obstáculos, né? de mesmo. solidão, né? Não foi fácil ficar nos Estados Unidos, chegar lá sozinho, sem conhecer a língua direito. Assim, sabia, mas assim... Mas eu acho difícil, que tem um impacto também da cultura completamente diferente. Você e sua esposa terem seu primeiro filho lá, isso tudo eu acho que é desafiador. Mas eu acho que, assim, tudo isso te faz crescer, né? Então, e ali, né? Isso né? Essa é muito interessante. Já perguntaram se você dormia, você dorme, Marquinhos? Então, olha só, eu tenho até, assim, meu hábito é bem, assim, regradinho, assim, sabe? É claro que quando eu terminei a residência, assim, né? Realmente eu dava, né? Trabalhava muito. Mas isso eu acho que é a vida de todo 2, médico 3 plantões recém-formado. noturnos e tal. Hoje em dia eu acho que eu não seria capaz, assim, né? Nem fisicamente, assim. Mas as suas publicações, né? Deve ter demandado muito tempo. Não, sem né? dúvida. Você deve ter passado um período, porque né, você publicou muitos artigos, tem mas, capítulo assim, de livro, né? Se você for ver, assim, é muito trabalho, de fato, assim, né? Mas... Porque eu tinha um professor na faculdade que falava que acordava todo dia, 3 horas da manhã. E dormia 11 horas. Eu falei assim, gente, meu Deus, eu acho, será que eu assim, tenho que fazer isso também? Eu durmo, assim, eu tento dormir, assim, né? 6 horas, né? E a outra pergunta, eu acho que... se você ia nas festinhas na época da faculdade. Muito bom. Então eu vou falar uma coisa aqui, mas eu era DJ, entendeu? Era? Nossa, essa aí eu não sabia. Conta um pouquinho, então. Eu era desde as... Ele fazia as festas. 16 anos, eu eu estava no Santo Antônio, né? E o pessoal deve até lembrar do Cafunga, né? Cafunga era professor de biologia. E aí um dia tinha um colega nosso que chamava Boquinha, né? O Boquinha, ele... o Boquinha, não sei porquê, ele não ia dar festa, lá, não podia dar o som na festa. Meu avô ele tinha uma loja de calçados ali, a Selma Calçados ali na Avenida Brasil, e eu sabia que tinha um funcionário dele que tinha um som assim de arrebentar. Ele morava ali atrás do Cemitério da Saudade e disse que o som dele amassava a panela. Eu só sei disso. Só amassava a panela e tal. E aí o cara falou, você sabe alguém que dá som em festa? Aí eu falei assim, eu dou. Meio doido, assim, tinha 15 anos, 15, 16 arte do improviso. Eu dou. Aí eu fui lá na casa do meu avô, chamava o cara, o nome dele era Ademir. Eu falei assim, Ademir, você quer ganhar uma grana? Ó, eu te dou 30%. Olha só. Empreendedor. Empreendedorismo é um absurdo, assim. Você me dá, eu fico com 70%, você me empresta seu som, eu pego na sua casa. Devolvo na sua casa. Minha mãe tinha uma veraneio, entendeu? E aí, né, minha mãe também ajudou também, né? Você não deve ser sua mãe. Eu não dirigia e tal. Pegamos o som desse cara e aí foi o primeiro som que eu dei lá, uma festa junina, né? Entendeu? Festa junina, lá no Colégio Santo Antônio. Aí, e depois disso, a coisa foi crescendo. Foi crescendo. Né? E aí eu dava som direto, assim, direto. Aí entrei na faculdade. Comecei continuava a dar som. Aí era som direto, sexta, sábado, chegava de madrugada e carregava as caixas de som. Nós vamos ter que fazer uma festa pra você mostrar. Carregava. Só que as caixas não é essas caixinhas agora, é caixa desse tamanho. Né? Era 4, 5 caixas, botava na veraneio e chegava e dava. Só que aí eu tava no primeiro ano, aí meu pai, dava som nas vinhadas e tal. Aí meu pai acho que ele ficou preocupado. Vetou. Assim. Eu acho que esse menino ele não vai finalizar. Nesse ritmo que tá aí. Ele não vai fazer medicina. Formar. Mas eu estudava. Aí ele começou a me encher muito o saco, assim, não sei o quê. Acabou a festa. Aí eu fui e larguei. Aí eu tinha uns sócios também. Eu tinha um sócio que atualmente até cirurgião torácico e tal.
E então, Revelação, claro, Marquinhos, essa a gente não esperava, não. Mas não chamava DJ, né? Eu dava som em festa, né? Dava som. A gente fala, dava som em DJ, o professor de rádio, como é que é o... Ai, gente, ele era DJ também. Ah, esqueci. Vou lembrar. Lá do... eu sei. Nossa, fugiu o nome também. Tá na ponta da língua. Já até aposentou, Que era lá do João 23 também. Ah, vou lembrar depois. Ele fez uma festa pra nós uma vez. Mas hoje você faz isso ainda, Marquinhos? Não, hoje não. Poxa, eu ia... Essa pandemia assim, essa pandemia complicou, mas eu ia fazer minhas festas de 50 anos, eu ia ser o DJ, entendeu, da festa. Só que aí com Covid, né? Aí eu tenho que fazer uns 50 mais 3, né? Faz 55. Chama a gente. Aí eu vou fazer. Aqui, pra finalizar, uma mensagem pros nossos ouvintes, a maioria... acadêmico, médico recém-formado, residente, o que você acha? Os meninos sempre perguntam assim, dica, o que é importante para construir uma carreira de sucesso igual a sua? Acho que aproveitar esse espaço para dar alguma mensagem para eles. Bom, assim, primeiro eu só não falei da emergência, né? Ah, verdade! Não, então vamos finalizar. Sobra... Com certeza. Então, a medicina de emergência, ela... Quer dizer, hoje a gente tem um programa, né, de medicina de emergência. Já formei mais de 30 emergencistas, né? Eu falava... Você é o coordenador da... Eu sou o coordenador do programa lá do residência. HC, né? O primeiro a gente criou em 2016, né? Você foi presidente da... Eu fui presidente da Abramed, da Associação Brasileira, e atualmente eu sou diretor científico dela, né? E então, assim, que é uma coisa que realmente... São quantas vagas, Marquinhos, por ano? São 10 vagas por ano, né? 10 vagas por ano, sem pré-requisito, né? Então, quem acha que tem vocação, né, para medicina de emergência... Tem prova de título também, Marquinhos? Tem prova de título também, você pode fazer. Teve prova agora esse final de semana, o congresso é em Florianópolis, né? Agora, começou já, né? Hoje, os cursos pré-congresso, quinta, sexta e sábado, mas eu tenho, assim... E tem estágio, não é? Eles são 3 anos de residência, eles passam no SAMU, pré-hospitalar, trauma, pediatria, né? Passam... Eu lembro quando eu estava na faculdade, os meninos gostavam bastante. É uma residência bem completa mesmo. Eles saem muito bem formados, São quantos anos? São 3 anos. Né? 3 anos. Eu falo assim que até um colega meu que fala muito isso, né? O Frederico Arnaud, que é lá de Fortaleza, né? Ele fala o seguinte, né? Que ele criou a residência porque ele morria de medo de chegar no pronto-socorro desacordado, né? Ele não sabia o que ia acontecer com ele, quem ia atendê-lo. É verdade. E eu falo que hoje o meu risco tá um pouquinho menor, né? Porque eu já tenho legal, vários, já tem muita assim, gente formada. Já em vários locais, né? Então, assim, a residência de emergência acho que é bem legal. Atualmente eu tenho um residente meu, Caio, que ele tá lá lá em Charlotte, né, nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte, fazendo estágio lá e tal. Então, assim, tem uma turma campo, legal. Uma área de atuação interessante também, muitos, né? são instrutores, inclusive, são instrutores da Abramed, né, do curso do ATLS, do ACLS, né? Então, assim, é uma coisa legal, assim, eu sempre gostei de emergência mas, assim, o que eu posso falar, assim, para eles, assim, eu acho que primeiro é gostar do que você faz, né? Eu acho, né? E eu não me arrependo de nada que eu fiz, assim, e tal. E outra questão é a resiliência, né? Eu acho que gostar do que faz, eles gostar, né? E eu acho que, assim, igual essa questão lá do início, lá, né? O que me fez fazer medicina, né? Eu acho que as duas coisas, né? Quer dizer, você fazer o bem, né? Assim, e eu tenho essa questão, né? De fazer por outro, né? Isso te dá muito prazer, pelo menos me dá muito prazer. Tanto, isso a gente tem muito em comum, né? Na nossa equipe. Assim, tanto como paciente e como aluno também, né? Você vê, por exemplo, igual esse aluno meu, né? Hoje em dia, né? O Razível, né? Razível foi meu aluno na faculdade, lá atrás, né? E hoje ele é meu chefe, entendeu? Ele é meu chefe. Então, assim,
Né? E outra coisa também que eu falo muito para os alunos é o seguinte, né? Quer dizer, as pessoas estão te observando, né? A gente não só para os isso. alunos, como para os residentes. A gente é vitrine, né? Então, as pessoas estão... Quer dizer, né? Carol foi residente, né? Quer dizer, hoje ela é assistente, né? Então, quer dizer, né? E eu tinha sido sua aluna, então, assim, pensa. Então... Eu fui quantos anos, né? De plantonista, né? Da sua equipe. Então, assim... E você mesmo, né, Marquinhos? Pelo seu exemplo aí, pelo um pouquinho da sua história que você contou, não teria tido todas essas oportunidades se você não se destacasse por onde você passava. Então, a ideia é exatamente essa. Por exemplo, eu fiz um estágio lá do CTI, se eu fosse um cara... Assim, negligente e tal, aquela pessoa não ia me convidar depois pra ser coordenador. E sabendo que, assim, quer dizer, né, não tinha experiência nenhuma, né? Acho que tem que ter também um pouco de, assim, assim, às vezes eu até fico meio achando que eu era meio corajoso demais, mas se desafiar, né? Assim, mas com responsabilidade, isso, né? Eu acho que e outra questão é o seguinte, até nessa parte de educação, né? Que a gente trabalha, que são as EPAs, né? Chama Entrustable Professional Activities, atividades profissionais a confiar a alguém, né? E aí você vai progredindo, nível 1, nível 2, nível 3, que você vai confiando na pessoa. Mas uma das coisas que a gente mais observa é a humildade, né? A pessoa que é humilde, assim, fala assim, sabe o limite dela, ela traz mais confiança do que aquela pessoa que sai fazendo as coisas assim, sem pensar muito. Então, você fala assim, não, ele é um cara que se ele tiver algum problema, né? Ele vai perguntar. Se ele tiver que funcionar lá, tá difícil, ele vai parar, vai pensar, não vai querer, e vai parar e falar assim, não, eu tô com dificuldade aqui, você podia me ajudar nisso? Então, eu acho que é essa questão, né? Então, eu acho que a humildade também, ela é importante, assim, né? Eu me considero, assim, eu acho que são características assim, que são importantes. Assim. É isso? Muito bom, Marquinhos. Gostaria de te agradecer mais uma vez. Obrigado. Assim, uma história inspiradora, de verdade. Eu achei ótimo. Muitas coisas a gente já sabia, como professor, como colega, chefe de trabalho, assim. Algumas coisas a gente já sabia, mas outras a gente teve a oportunidade de... Chefe não. Colega. E você, Marquinhos, você faz parte, né, também desse projeto, Chamar Clínica. Legal, obrigado. Porque, né, gente, isso surgiu bem legal. Pela nossa equipe, né? Verdade. Da Clínica Médica 4, time 4, né? Então, da time mesmo, né? Eu acho que eu sempre gostei, assim, né, de... lá no PA-do-HC eu montava as equipes, aí o pessoal ia puxar. Mas eu sempre gostei, assim, de dar oportunidades, assim, eu acho que é muito bom, assim, e... Pra quem merece, né, também. Tem que dar oportunidade. Meritocracia. É um exemplo, né, a gente ter uma referência, igual a gente tem, né, em você, assim, uma referência mesmo, assim, como nessa... Vamos falar que foi rápido, né, Marquinhos? Você formou, eu te perguntei, na Clínica Médica em 96. A gente pensar que a gente está em 2022. A gente está com o seu memorial de 2018, né? 2018, já tem como 4 professor anos, titular, né? Então, em 2018, você virou professor titular da Faculdade de Medicina. Eu acho que, assim, para um professor titular jovem, assim, é uma carreira realmente inspiradora, como você diz, e assim, é um grande exemplo para a gente mesmo, assim, nós que temos menos tempo de estrada, assim, mas que, e eu acho que para os alunos, para os médicos recém-formados, ver que é fruto de esforço, fruto de trabalho, assim, lógico que tem capacidade técnica, intelectual, lógico que tem, mas é fruto de esforço. Eu acho que tem que sentar a bunda na cadeira talento, exatamente. Estudar, né? Talento acompanhado de esforço mesmo, né? Então, resiliência, né? A gente, assim, e é interessante ver eu até, a frase que você gosta, Carol, eu aproveitei e vou ler a do seu livro. Uma citação aqui que você cita, que é muito legal, que é muito bonita, inclusive, assim, e eu acho que te ilustra muito bem, assim, sinceramente, que é de se tornar, de ter um legado, de levar para as pessoas
daqui 50, 60, 100 anos, a gente vai saber que o Dr. Marcos Vinícius foi professor titular da faculdade e deixou ali o seu legado. O currículo Lattes, à parte, tudo tem um legado que é muito maior que isso, que é importante, né, mas que é muito maior que isso. E a citação eu não vou nem falar frase, porque é uma citação. Se os mortais conseguissem dotar de alguma permanência suas obras, ações e palavras, eles retiraram o caráter perecível, então essas coisas poderiam, supostamente, pelo menos até certo ponto, penetrar e encontrar morada no mundo do que dura para sempre. E os próprios mortais encontrariam lugar no cosmos onde tudo é imortal, exceto os homens. Essa frase é de uma filósofa alemã, a Hannah Arendt. Isso. É isso mesmo, né? Assim, é a sua obra te tornando imortal. Então, assim, é muito interessante isso. E assim, Marquinhos, é um prazer pra gente, posso falar isso porque é unânime entre nós, trabalhar com uma pessoa como você no dia a dia, porque você dá aula de humildade, assim, a convivência com você, a forma como você lida com os pacientes, com os casos, com os desafios que a gente tem, e isso é muito interessante, ensina muito pra gente, assim, nós somos jovens ainda, assim como você, mas tê-lo como chefe é inspirador. Eu posso falar o mesmo, assim, eu acho que vocês todos, eu tenho muito prazer de trabalhar e fico impressionado com a competência, né, de vocês, assim, né? Eu acho que vocês são a equipe 10 mesmo, não, do fundo do coração mesmo. Eu acho que a gente vai passando, assim, né, vai passando o tempo e aí a gente vai, quer dizer, né, tem tanta coisa, né, as coisas vão mudando um pouco, né? Mas eu sempre gosto, assim, eu aprendo muito, né, a gente nunca deixa de aprender, né, então acho que aquelas reuniões de quinta-feira são bem legais, assim, porque eu ainda gosto muito, assim, de clínica médica e tal, gosto de estudar, queria ter mais tempo para continuar estudando, mas é muita coisa, né? Mas você continua estudando, né? Talvez você não continue estudando tudo que você queira estudar, porque é impossível. Porque você tem ontem eu tive que julgar, para aparecer, sou da Câmara Departamental, né? E tem vários projetos que chegam, né? Meu Deus! Aí você tem que dar... Aí ontem um projeto do Leonardo da Neurologia, né? Ele tá fazendo e tal, aí teve que... Aí tem sobre doenças neurológicas, né? Demências e tal. A vida toda você tem que continuar estudando, né? Isso legal demais. Legal. Mas é isso aí, obrigado. Mas a ideia, assim, a ideia é essa mesmo, né? Então, de tentar deixar alguma coisa, assim, né? Passar alguma coisa, né? Bacana demais. E aí eu acho que é a formar as pessoas, né? A gente só, através dos FIIs, né, das pessoas que você contribuiu para a formação, né, eu acho que é por aí mesmo, né. Bacana demais. Então, o que a gente vai ficar, né, o que vai ficar da gente, né. Mensagens finais. Curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal. O que mais? Mas legal a iniciativa. Obrigada. Legal. Parabéns, viu? Segue @chamaclínica, @MrCarol. O que mais? Acho que é isso. Deixa comentário, perguntas, a gente deixa pro Marquinhos responder depois. Sugestões de temas. É isso, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Abraço, pessoal. Até mais. Obrigado.